O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, e o capítulo é 7, aos discípulos. Mas nós pregamos aqui a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Um homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitárias. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos, à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmão dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com um verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demora-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com um libertador imortal. Muito obrigada, Elisa. Nós agora chamamos o nosso companheiro Lucas, da Casa de Tiago, também do 25º seu, que fará a nossa prece inicial. E só para confirmar, você me ouve? Me ouve? Sim. 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 Então, vamos continuar bem acomodados e relaxados. Após essa página do Vinha de Luz, trazido por Emmanuel, que nos chama à observação, a nossa responsabilidade quanto à continuidade da divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós vamos, primeiramente, agradecer por essa lição tão preciosa
nessa tarde em que nos reunimos no curso intensivo preparatório de evangelizadores, e vamos elevar o nosso pensamento, evocando a figura amada do nosso querido Bezerra de Menezes, as lembranças fraternas de tantos outros irmãos que plantaram os frutos ao longo desses anos, a fim de que possamos agora utilizá-los em nosso projeto, em nossa alimentação, e de todos os nossos irmãos do caminho, e ainda regarmos essas árvores frutíferas, a fim de que possamos deixar para a posteridade. Irmãos esses, como a tia Vilma, que uma das suas músicas foi cantada nesta tarde, para que eles possam nos intuir, nos inspirar nesta tarde, a fim de que possamos aproveitar bem os minutos que nos estão sendo concedidos para traçarmos um assunto tão importante, que é o da evangelização infantil e da família. Rogamos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, nos envolvam com a sua paz infinita, com as suas vibrações fraternas, e que estas vibrações alcancem os nossos corações, nos preparando para receber o que for necessário. Que as nossas vibrações aqui, em especial da Ilha Grande, irradiativas de essências tão naturais que encontramos nesta região, possam alcançar os nossos irmãos do continente, esses nossos irmãos do 29º Deus, que nos abraçam na intenção de partilhar conosco o melhor que nós possamos fazer. Assim, Jesus abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, as nossas casas de filhos, os nossos filhos, abençoe a todos os nossos irmãos de caminho. E assim, com alegria, com gratidão, nós damos graças a todos esses espíritos amados que nos acolhem por mais esta vida. E assim seja. Nós agradecemos, então, a participação dos nossos amigos do 25º Seu, né? Nós estamos informando que estamos gravando essa primeira parte, então, se algum companheiro não quiser que a sua imagem apareça, é somente fechar a sua câmera, tá bom? Essa palestra, essa parte inicial, depois será colocada no YouTube do Reunir 6, para aqueles companheiros que porventura não puderam assistir, possam assistir posteriormente ou até a gente rever. Então agora, sem mais delongas, nós queríamos chamar a nossa querida companheira Ana Tereza Camasmi, não sei se eu falei certo, tá? Que vai fazer a nossa palestra. E eu tô assim muito emocionada, gente, porque essa menina estudou comigo e olha, ela toca um piano, gente. Essa menina é ótima. Você voltou assim, no tempo. Não, a gente já foi menina, né, Li? Não, aqui tá todo mundo de menina, menina. Você precisava ver a gente cantando, foi lindo. Eu vi, eu cheguei no finalzinho, mas eu vi. Os meninos de bigode, de barba cantando, uma beleza. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, querida, tá? Agradeço muito. A palavra é sua. Muito obrigada, tá? Opa, imagina. Eu quero agradecer a organização do CIP para me chamar, para estar aqui hoje, essa nossa tarde, para estar junto de vocês. Eu não os conheço. Talvez eu conheça, são tantos, eu estou vendo aqui 115, nós somos uma família imensa aqui. Eu devo conhecer alguém, mas não tenho condição de poder olhar um a um. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse domingo de tarde, que vocês podiam estar com suas famílias, né? E estão aqui por si,
pelos companheiros que vocês cuidam durante sua trajetória no trabalho espírita, por nós, né, pela causa. Então, eu agradeço a presença de vocês todos. Muito obrigada, viu, Lília? Obrigada, Andréia, também, que me chamou para essa tarde. Hoje nós temos um tema importantíssimo, um tema que eu gosto muito de falar, porque quando a gente conversa de evangelização, a gente tem que falar de família. Eu adoro falar de família. Então, que possamos falar das nossas experiências. Embora a gente está chamando aqui de palestra, na verdade é uma conversa, né, gente? Aqui nós somos, na verdade, na doutrina espírita, esse momento que o movimento espírita está passando é o momento dos professores, né? Dos grandes partilhadores. Os grandes oradores já estão, né, abrindo espaço, e agora a gente precisa de muitos, 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 muitos professores, porque a gente precisa muito abraçar a causa, que é a gente espiritualizar as famílias, os corações, né? Então é nesse lugar que eu quero estar aqui hoje com vocês, de partilha, né? De compartilhamento, na verdade. Então, a gente vai conversar hoje, e eu quero que vocês, ao longo da minha fala, possam ir anotando perguntas ou coisas que vocês querem aprofundar mais um pouco, que vocês querem entender melhor. Se eu for capaz de ajudá-los a dar mais um passinho, a gente vai ter um momento, não é isso, Lília? Para vocês poderem me perguntar. Então, a Lília já disse ok. Então, mas eu vou aqui abrir o tema para inspirar vocês, para acordar vocês aqui nessa tarde, e a partir dessa abertura a gente, então, depois parte para as perguntas. A Lília, durante a semana toda, ali me perguntou, você quer compartilhar alguma coisa? Você vai mostrar algum slide? Eu não, vou só falar e tal. Mas, gente, quando eu entrei aqui, eu falei assim, não tem um slide que eu quero sim. Então, mas não é agora não, daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar um slide só. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês que me ajuda muito a compreender algumas coisas e eu tinha esquecido dele, sabe? Assim, aí a espiritualidade, anda minha filha, falta esse slide aqui. Então, eu quero compartilhar mais tarde um pouco, eu aviso para vocês. Então, vocês que estão nessa tarefa de evangelizadora, desse lugar que eu vou partir, vocês estão evangelizando crianças ou jovens, né? Eu também já fui evangelizadora de crianças, de jovens, agora eu me sinto evangelizadora de adultos nos trabalhos que eu faço hoje na Casa Espírita. Mas hoje vocês estão cuidando de crianças e jovens. E é um grande desafio. Pelo momento que a gente está passando, vou começar do máximo, que é um momento de transição planetária, que você já deve estar careca de escutar isso em um monte de lugar. Mas eu não posso não falar disso, porque isso ajuda a gente a situar. Então, para situar melhor isso, eu me baseei aqui, olha, deixa eu pegar a capa do meu livro para vocês, eu me baseei no livro Obras Póstumas. Vocês sabem que Obras Póstumas não tem capítulo numerado, tanto que pelo título. É no trecho chamado Regeneração da Humanidade. Em que Kardec, vocês sabem que Obras Póstumas é uma obra composta pelos textos de estudo do Kardec. Então, ele estudando a regeneração da humanidade, ele conta para a gente que esse momento em que a gente está fazendo essa transição planetária, essa época atual de transição, que a gente precisa se dar conta que nós estamos num momento de neblina. É um momento de confusão. Mas é uma confusão própria da transformação. Se a gente fizer uma arrumação num armário, por exemplo, tem um momento que fica um caos, né? Para depois poder ficar organizado. Então, nós estamos nessa passagem, por isso que a gente chama de transição. Não estamos na estrutura anterior, mas também não alcançamos ainda a estrutura nova. Nós estamos caminhando para uma regeneração, ou seja, o que quer dizer isso? Quando Kardec fez a distribuição dos mundos, ele fez uma divisão didática, mostrando características dos mundos como o nosso. Não é só a Terra que é o mundo de prova e expiação, mas é o que a gente conhece e tem condição de poder falar. Aqui é mundo de prova e expiação. Nós estamos evoluindo, crescendo como é natural, porque esse é o nosso destino, né? Cada vez mais, né, progredir. Nós já viemos de uma outra transição, que foi do mundo primitivo para cá. E agora a gente está fazendo um
uma, né, uma nova transformação, que é para a gente ir para o mundo, que o nosso mundo seja um mundo de regeneração. Mas isso não é mágico. A gente gostaria que tivesse assim um grande cataclismo e aí, pá, no dia seguinte todo mundo já está na regeneração. Só que não. É no nosso coração, é um a um, é cada um de nós. E esse grupamento de espíritos semelhantes, numa mesma sintonia, no mesmo grupo de características, habita um certo lugar, como sempre foi e como é. Nós estamos sempre afiliados a grupos em que nós nos sentimos semelhantes espiritualmente em termos de crescimento e desenvolvimento moral. Então, aqui na Terra tem uma faixa de espíritos que tem essa característica. Qual? Em que o mal predomina sobre o bem. Não é que a gente seja malvado, nós somos ignorantes do bem. Então, nessa faixa, tem os que estão mais aqui embaixo, os que estão, né, quase na beira, escorregando já para a regeneração, rapidinho. A grande maioria de nós está no meião, sabe? Essa massa de espíritos, né? Isso inclui encarnados e desencarnados, viu, gente? Encarnados e desencarnados. Imagina quantos bilhões? Encarnado tem 8 bi. Desencarnado, o triplo. Nessa faixa evolutiva nossa. Imagina. Quanto trabalho a gente tem que fazer de evangelização? Muito, né? Então, nós estamos nesse processo de desenvolvimento moral, de crescimento, e assim vai. Então, a gente encarna, desencarna, planeja um novo trabalho, e aí vamos. Cada família que a gente encarna, a gente aprende, estamos aprendendo esse amor que Jesus ensinou para a gente, através dos nossos laços afetivos, que às vezes são muito difíceis, são muito sofridos, às vezes são mais leves, depende, né? E a gente nasce em famílias que têm de tudo um pouco. Não tem nenhuma família com tudo arrumado, também nenhuma família só tem dificuldades. Em cada grupo familiar, sempre há a ajuda espiritual no sentido de encarnar em espíritos um pouco mais amadurecidos para ajudar na impulsão desse grupo familiar. Isso se dá na família, isso se dá no país, isso se dá em todos os níveis da humanidade. O progresso vai sendo assim. Os mais adiantados vão puxando os que estão mais devagarzinho, né, assim? E assim a gente vai conseguindo caminhar mais rapidamente. De tempos em tempos, reencarnam na Terra espíritos de escola, né, que dão um grande empurrão. Quando, por exemplo, Jesus vem e nos dá essa colher de chá toda, né? Imagina onde nós estaríamos se Jesus não tivesse vindo. Ainda estaríamos muito, mas muito devagar. Nossa Senhora. Bom, dito isso, que está essa transição danada, falei macro, né? Agora vamos pensar, assim, ano 2022, estamos saindo da pandemia, estamos saindo do virtual para o híbrido, como a Lília falou para nós aí, retomando as atividades da casa, como é que nós estamos? Estamos ainda muito frágeis. Frágeis emocionalmente, frágeis espiritualmente. Muitos evangelizadores, muitos trabalhadores da nossa casa perderam muitos entes queridos durante esses 2 anos, com pouca assistência espiritual nesse tempo, e estão frágeis espiritualmente para o retorno do trabalho da casa. Nós vamos precisar reestruturar os nossos trabalhos, refazer os laços, né? Mesmo que as casas espíritas que mantiveram atividades online, mesmo essas, os trabalhadores ficaram muito fragilizados com a ausência de reuniões mediúnicas, com a ausência de passes e assim por diante. Então, nós vamos precisar dedicar um tempo para a gente se reunir de novo, se fortalecer e colocarmos de volta, né, a nossa embarcação para navegar. O que aconteceu nessa pandemia? Nós experimentamos coisas que a gente nem imaginava experimentar. Um grande avanço online, a gente alcançou coisas incríveis, né? Aqui estamos com 117 pessoas na nossa sala, isso é incrível. Pessoas de lugares diferentes, países, estados distantes passaram a ficar presentes, mas nós também experimentamos uma retração emocional muito grande. Isolamento, solidão, tristeza, melancolia, né? E nós experimentamos também o medo da escassez, que é muito próprio de um mundo que tem o materialismo como sendo seu paradigma.
Então, eu estou dizendo isso não é para desanimar, não, tá? Estou dizendo isso para a gente entender onde é que a gente está, tomar pé da nossa circunstância. Né? Um jardineiro, quando vai plantar novas mudas no jardim, tem que ver as condições da terra, tem que ver as condições do que já está plantado, e é disso que eu estou falando. A gente precisa tomar ciência de como as coisas estão. Então, a gente precisa olhar e ver como é que a gente está para a retomada do trabalho. Então, dei uma situada planetária. Estamos vivendo momentos tensos politicamente. É um ano tenso politicamente para nós aqui no Brasil. Mundialmente, estamos vivendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia e etc. e tal. Como é que estão os corações dos nossos pequenos, dos nossos jovens? Bom, a gente precisa olhar e ver como é que estão os pais desses nossos jovens, das nossas crianças. Muitos estão experimentando desemprego porque houve um desemprego em massa com a pandemia. Ao mesmo tempo que houve um grande desenvolvimento dos trabalhos informais, mas isso não aconteceu sem custo, né? Estou dizendo sem custo emocional e sem dificuldade. Então, nós temos um panorama que diz para nós assim, temos muito trabalho para fazer. Não é para desanimar, mas nós não estamos com a mesma realidade que estávamos em março de 2020. Então, a gente precisa antenar para isso. A outra coisa que eu quero dizer, eu atendo muita gente, cuido de muitas famílias, enfim. O que eu percebo é que os pais estão muito perdidos e confusos, com uma dificuldade de entender a direção da educação dos filhos. E pensando um pouco mais profundamente sobre isso, talvez vocês digam assim, ué, mas sempre foi assim, né? Toda vez que a gente conversa sobre evangelização, a gente acha isso. Num certo sentido, sim. Mas uma coisa que me chama a atenção é que alguns parâmetros que eram tão claros há um tempo atrás, hoje estão esmaecidos. Então, vejo que os pais estão num nível de carência muito grande, carência de orientação. Eu gostaria que todas as casas espíritas tivessem um espaço para os pais, que eles tivessem um encontro para poder falar das suas angústias e preocupações, não para se sentirem culpados, porque esse é o lugar que os pais ficam. Eles estão desorientados, se sentem culpados porque os filhos estão, aspas, dando defeito. E a gente, na casa espírita, repete um pouco o que os espaços educacionais fazem, né? Olha, vocês têm que educar seus filhos, mas não dá o caminho das pedras para isso. Então, os filhos ficam desorientados, porque os pais estão desorientados, nós estamos mesmo precisando sentar com esses pais e ouvi-los profundamente. Também eles estão, vou botar bastante aspas, também os pais estão crianças, precisando de um pai, uma mãe, um orientador. Então, nós, na Casa Espírita, nós temos bastante condição de poder oferecer a esses pais, que são os tutores, os educadores, os cuidadores, seja lá que nome a gente quiser dar para isso, dessas crianças que a gente gosta de acolher, os jovens que a gente gosta de acolher. Mas a gente precisa acolher os pais primeiro. Porque se eles estiverem nutridos, se eles estiverem acolhidos, se eles estiverem em paz no coração, eles conseguirão dar para os seus filhos o que os filhos precisam. Sabe como é que eu vejo os pais hoje? Vou botar um exemplo bem simplesinho, assim. Ó, os pais eles estão educando os filhos assim. Como faltou para mim pipoca quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu encho meu filho de pipoca. Dou pipoca doce, pipoca salgada, pipoca caramelizada, pipoca no saquinho, pipoca no pacote, pipoca na caixinha, levo para congresso da pipoca, enfim, compro livro de pipoca e tal. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu não consigo olhar para o meu filho e saber se ele realmente precisa de pipoca, entende? Eu fico achando que a melhor educação é eu dar para ele o que faltou para mim. Não, isso não é a melhor educação. Se faltou pipoca para você na sua infância, na sua adolescência, come agora, pelo amor de Deus. Compra uma faca de pipoca, faz com seus amigos uma pipocada em casa, mas para o seu filho é outra coisa. É preciso olhar para ele e observar esse espírito que está sob a minha guarda, que necessidades ele tem. E poder, com calma, investigar, porque nem mesmo eles sabem que necessidades eles têm. Nossos filhos estão anestesiados, gente.
Porque se quando eu era criança diziam que a anestesia era a televisão, hoje a anestesia são a nossa parafernália cibernética que nós temos, né? Celulares, tablets, com notebooks e tudo isso que a gente sabe, os jogos, enfim. É excesso de prazer. Mas esse excesso de prazer está cobrindo uma enorme falta de algo que os jovens não sabem o que é e nem os pais sabem. Toda criança hoje tem celular, você vai almoçar num restaurante, toda criança fica na mesa, criança não faz mais bagunça, criança não é nem mais criança, né? Porque todas elas têm um tablet ou um celular na mão para ficarem bem quietinhas na mesa. Então, a gente já está ensinando desde cedo a bebês e jovens, bem jovens mesmo, ao invés de cuidarem das suas dores emocionais, das suas necessidades ou das suas faltas, compensarem isso com alguma coisa. Então, a gente tem um comportamento quase que automático, e eu me incluo nisso porque eu sou mãe também, quase automático, de compensar todo o sofrimento do meu filho, da minha filha. Começou a sofrer, eu quero compensar. Começou a sofrer, eu quero compensar. O que acontece quando a gente compensa? A criança e o jovem não aprendem com a adversidade. Porque é atravessando a adversidade que a gente fortalece os músculos. Né? Imagina você entrando na academia. Começou a doer o músculo, você toma um analgésico. Começou a doer o músculo, toma um relaxante muscular. Seu músculo não cria fibra. Você nunca vai ficar com as suas pernas fortes em termos muscular. Então, o que faz fortalecer o músculo? Tem que atravessar a dor. É o exercício intenso. A dor é uma consequência natural de um exercício intenso para o músculo melhorar. Mas se a gente só toma anestésico, nunca alcança aquilo. Então, o que acontece com os nossos processos educativos? Eles estão assim, são anestésicos. Então, as nossas atitudes educativas, que deveriam favorecer o crescimento e o desenvolvimento, são ações que, ao invés de ser de enfrentamento e de resolução, são ações anestésicas, analgésicas, todas elas. Então, a gente oferece para os filhos uma expectativa de felicidade. Então, meu filho, para ser feliz, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que estudar não sei aonde, ele tem que ter emprego tal, ele tem que se vestir de tal maneira e tal. E eu queria alertar vocês que tudo isso é o paradigma do materialismo. Esses scripts de felicidade e esse anestésico constante para compensação das dores, né? Eu estou mal, vou no shopping e faço compra. Eu estou mal, eu como um chocolate. Eu resolvo todas as minhas saudades, melancolias, tristezas, tarará, com presentes novos. Ou, então, eu fico na internet e a dor passa. Então, todas essas estratégias não são estratégias de cura, são estratégias que nos deixam infantis. Porque as adversidades que vinham para nos amadurecer, elas ficam adiadas. Adiadas, né, gente? Porque a lei do progresso, ela é inexorável. Então, o que hoje você não enfrenta para você crescer e amadurecimento, você pode adiar à vontade, mas virá. Né? Como o progresso é inexorável, as forças do progresso vão encontrando milhões de maneiras para que a gente possa progredir. E vou te dizer, Deus é criativo, tá? Então, todas essas coisas que a gente está enfrentando, nesse momento evolutivo que as nossas famílias estão atravessando, são sintomas desse materialismo vigente. E aí, voltando aqui para Obras Póstumas, aí Kardec vai dizer, esse momento que a gente está vivendo é de grande ceticismo e fanatismo. Olha que coisa, dois opostos. Então, a gente vai encontrar na mocidade, por exemplo, jovens no fanatismo ou mergulhados no ceticismo. Eu não acredito em nada. Mas gosta da companhia dos outros jovens. Mas não acredita em Deus e tal. Ou até fala, mas não sente e tal. Então, a gente vai encontrar as duas pontas extremas. Isso é descrição do Kardec, ele está lá no século XIX, tá? Mas é exatamente uma foto do que a gente está vivendo hoje aqui. Então, no Evangelho do Lar, que eu tive jovens aqui, que hoje são adultos, meus filhos, mas eu tive jovens, e eu me lembro que eu dizia para eles assim, não precisa acreditar em nada, mas vem para o Evangelho. Não precisa ser, mas eu não acredito em Deus, mãe, eu não quero ir, não tem problema, você não precisa acreditar em Deus, eu só quero que você venha.
E aí, no Evangelho do Lar, a gente ia trabalhando temas, e conversávamos sobre tema, para ir trabalhando essa fé, porque a fé precisa ser construída, gente. A fé não está pronta no coração da gente. A fé é uma construção. E a gente é aquele pai, aquela mãe da hora que vai ajudando a colocar aqueles tijolinhos no coração do filho, para ele aprender a ter fé na vida, para ele conseguir ter fé no outro, para ele conseguir ter fé em si mesmo, para ele entender o que é fé em Deus. Porque fé não é crença, fé é confiança. Aquele que não tem fé em Deus está dizendo para a gente assim: eu não confio nem em mim mesmo. Porque falar fé em Deus e fé em si mesmo é a mesma coisa. Fé na humanidade é fé em Deus, tudo é fé em Deus. Não há nada fora de Deus, não é? Onipresença. Então, a gente dizer que não tem fé, dizer eu não confio, eu estou dizendo dessa grande cisão que existe entre eu e meu coração. Eu sou filha de Deus, imagina. Dizer eu não acredito em Deus, eu não acredito em mim, não acredito na minha essência. E é justamente quando a gente está nesse lugar de eu não acredito em mim, não acredito em nada, não me interesso por nada, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Tem aquela música que fala isso. Os nossos jovens estão assim, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Ou seja, se interessam por muitas coisas, mas na verdade não é nada, não estão ligados a nada de modo profundo. Isso é uma fé que está precisando de construção e fortalecimento. E aí a gente precisa de ajuda de quem? Dos pais para isso. Mas os pais estão também assim. Os pais também estão assim, com dificuldade de orientar seus filhos. Dizem que eles é que têm que escolher a religião, dizem que eles não vão obrigar os filhos a irem para a evangelização. E aí eu faço uma graça quando os pais falam isso. Assim, você não vai levar para a evangelização? Você leva para o curso de inglês? Eu levo. Você leva para a escola? Eu levo. Você leva para a ginástica? Eu levo. E por que não para a evangelização? Poderíamos dizer também, não é melhor esperar ele crescer para escolher qual o esporte que ele quer? Mas esporte, se você não começa desde criança, quando chega na idade adulta, não tem mais a mesma possibilidade assim. Pois é, a religião também. Se você não oferece esse patrimônio ao seu filho quando é criança, quando ele for adulto, o que acontece com ele? Falta de fortalecimento moral. Porque na adolescência é preciso algum outro tipo de referência além da referência dos amigos. Porque a referência dele de família está em questão, que é o que acontece na adolescência. Coloca em questão todos os valores do pai e da mãe. Então, ele fica só com a referência dos amigos. Falta a referência da religião para ele poder fazer um contraponto. Se ele está em crise com as referências da família e só tem a referência externa dos amigos, seja lá que amigos forem esses, ele está totalmente à mercê. Então, não oferecer para o seu filho essa referência, você está impedindo, vamos dizer assim, de dar para ele um alicerce muito importante para ele não escorregar nas malhas, gente, do materialismo que leva a gente para uma grande perdição, né, de si mesmo. Muito bem. Uma questão importante do Livro dos Espíritos para a gente continuar aqui a nossa conversa é a questão 799, para completar o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Por quê? Kardec pergunta assim, de que maneira, então, o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Ele vai dizer, destruindo o materialismo, que é o que a gente está conversando aqui. O que é destruir o materialismo, né? É assim, nós estamos vivendo o paradigma do materialismo, que a gente, mesmo sendo espírita, pode ser materialista. Incrível isso, né? Pois é, eu posso ser espírita, trabalhadora da casa espírita, tudo isso, mas lá na educação dos meus filhos, o meu diálogo, a minha expectativa com eles, a minha convivência com eles é toda pautada em valores materiais. Eu fico querendo que o melhor venha para os meus filhos, e eu não me preocupo nem um pouco, e nem estou ligada de se essa escolha que é para os meus filhos, eu estou fazendo uma escolha que atinge só para mim, e isso não tem nenhuma repercussão no meu entorno. É um pensamento materialista quando eu digo para o meu filho que essa profissão não vale porque não dá dinheiro. É um pensamento materialista quando eu digo para ele que ele não pode escolher a profissão de músico, de artista, ou de professor, ou qualquer coisa parecida, porque ele vai morrer de fome. Isso é uma perspectiva materialista. Todas as vezes em que eu não tenho fé no futuro,
Todas as vezes em que eu perco a referência espiritual da vida, a gente fica preso no materialismo, que é diferente do consumismo, tá, gente? Eu posso ser profundamente avarento materialista. É um pensamento materialista, que na questão 799, os espíritos estão dizendo para Kardec que é preciso que os homens compreendam os seus verdadeiros interesses quando eu tenho pensamentos de escassez. Quando eu fico o tempo todo preocupado em faltar. Quando eu fico acumulando bens para um dia não faltar para mim, para os meus entes queridos aqui da minha casa. Então, quando a gente tem esse pensamento que é de escassez, de medo, nós estamos completamente identificados com a falta de fé, não é? Não acreditamos que algo melhor podemos trabalhar para poder alcançar. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Qual é o fundamento dos conselhos que eu dou para o meu filho? Cada conselho que você dá é um conselho que se baseia em valores espirituais ou materialistas? Né? Nós somos profundamente apegados ao pensamento materialista. A gente, às vezes, nem se dá conta disso. A gente fala naturalmente sobre isso. Né? Então, a gente precisa cuidar, né, dessa nossa, como é que eu posso dizer? Dessa nossa distração. O pensamento materialista, ele promove egoísmo. Promove também pensamentos de que eu me esforcei, então eu tenho o direito de aproveitar. Mas o outro não tem direito porque não se esforçou tanto quanto eu. Essa desigualdade também não é própria de um pensamento espiritual, não é própria de um pensamento nem cristão. Então, quando a gente vai entendendo que o mundo é para todos, que nós todos fazemos parte de uma mesma família, a nossa maneira de pensar precisa mudar. E a nossa maneira de pensar, ela cria ações diante dos nossos filhos. Então, eu preciso olhar para o meu filho e entendê-lo como um filho que é um espírito em desenvolvimento e que eu preciso saber que cada filho está num nível de desenvolvimento diferente e requer educação estratégica, cuidadosa, específica para ele. E o que tudo isso tem a ver com a evangelização, gente? É porque são esses jovens acolhidos em casa que vão chegar na nossa casa espírita. Então, nesse novo paradigma que a gente está querendo instaurar, que nós estamos há muito tempo querendo que ele tenha valor, mas nós estamos ainda num grande processo, que é a gente entender se um espírito imortal, que eu vou dizer aqui que é trabalhar com uma perspectiva espiritual, espírita, significa que eu preciso instaurar na casa espírita encontro com o pai e com a mãe. E trabalhar com eles a fé deles. Trabalhar com eles a confiança de que eles são capazes de educar esses espíritos, sim. Que eles são os pais certos para esses filhos. Porque, às vezes, a gente, como evangelizador, como coordenador de mocidade, às vezes a gente entra num lugar que parece que a gente sabe como é que tem que educar o filho daquele pai, daquela mãe. E não, esse lugar não é nosso. Nós não podemos substituir o pai e a mãe de ninguém. Mas nós podemos contribuir para que haja fortalecimento do pai e da mãe, para eles serem evangelizadores em casa também. Então, a evangelização, ela não acontece só no sábado de tarde, no domingo de manhã ou no horário da nossa casa espírita. A evangelização, ela é todo dia. Ela é perspectiva de convivência. Na verdade, a convivência familiar é uma evangelização mútua, gente. Não é só as crianças que estão sendo evangelizadas. Nós, pais, estamos sendo, através da educação dos nossos filhos. Então, a gente se evangeliza evangelizando, entendem o que eu quero dizer? É um processo que não é de cima para baixo, eu sei tudo, vou dar para o meu filho. Não, é no processo de educação do meu filho que eu vou me transformando também. Então, a gente precisa fazer um trabalho que cabe em todos os níveis, entende? Orientação dos pais, incentivá-los a serem evangelizadores em casa, através da renovação do próprio comportamento, através de poder pensar as suas atitudes materialistas, mesmo que sejam espíritas, mas que são provenientes dessa perspectiva material.
Precisamos cuidar dos nossos próprios evangelizadores também, porque grande parte dos evangelizadores, às vezes, nem são pai, nem são mãe, ainda não tiveram essa experiência de serem pais e mães. Geralmente, os evangelizadores são muito jovens, né? Então, eles estão ainda aprendendo. E é bonito isso, porque eles trabalham como se fossem irmãos mais velhos das crianças que vêm para a evangelização. Comecei a evangelizar, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma criança, né? Mas eu adorava fazer parte da atividade de evangelização, porque ali também meu coração estava sendo evangelizado, né? Pelo amor em equipe, pelo prazer de estar junto. Então, trabalho muito. Então, a gente vai entendendo que evangelizador e evangelizado somos todos nós, né? Seja pai, seja mãe, seja aquele que está lá de frente para a turminha, o coordenador da mocidade, todos nós evangelizamos, evangelizando-se, um processo de mútua, né? Equivalência. Então, eu sei que já tem aí algumas perguntas, mas antes delas, eu queria mostrar para vocês um slide. Deixa eu ver se já está podendo compartilhar aqui. Opa, já está. Eu vou entrar e sair 2 vezes aqui para poder compartilhar, tá? Tem um pouquinho só de paciência aqui, porque tem que tornar isso. Pronto, vocês estão vendo uma tela branquinha? Sim. Obrigada, Lília. Então, existem vários estudiosos sobre o desenvolvimento humano. Existem muitas teorias, gente. Mas eu queria mostrar essa, porque essa é uma perspectiva espiritual do desenvolvimento humano, chamada antroposofia. Ah, mas é espiritismo? Não, não é espiritismo. Mas é uma perspectiva espiritual do comportamento humano. O autor dessa perspectiva antroposófica é Rudolf Steiner. As escolas antroposóficas têm várias, né? Que tem essa metodologia, porque trabalha os temperamentos do espírito para poder pensar pedagogicamente. A antroposofia teve tanta amplidão que tem medicina antroposófica, tem ecologia antroposófica, aí, gente, tem alimentação antroposófica, tem psicologia. Então, a antroposofia ela se espalhou para várias áreas do conhecimento. Então, eu vi essas fases do desenvolvimento humano e gostei muito da perspectiva deles para a gente poder pensar as nossas crianças, nossos jovens que chegam à casa espírita. Para pensar a gente também, mas isso ajuda a gente a ter uma perspectiva que eu acho para os pais, para os evangelizadores, de uma maneira geral. Então, pensando numa linha do tempo, né, eles entendem assim, que dos 0 aos 7, e é aos 7 anos que se completa a primeira etapa reencarnatória, vamos dizer assim, do encaixe, vamos dizer, dessa reencarnação para um espírito. Então, todas as necessidades de alguém de 0 a 7 anos precisam ser supridas pela família. Então, é claro, isso faz a gente pensar, minha nossa, que responsabilidade. Sim, é alta, muito alta. Porque dos 0 aos 7 é quando o espírito está mais vulnerável, está mais maleável, porque seu esquecimento do passado está esmaecido e ele está aberto para novos aprendizados, bastante aberto, porque ele ainda está no processo de construção de si. Então, a resistência é pouca, porque ele ainda não sabe nem quem é ele de verdade. Então, nós temos grande chance de poder operar, interferir, modificar. No entanto, é justamente porque a gente tem essa grande chance, justamente porque esse espírito, nessa fase corporal, está muito vulnerável, ele é muito machucado. Diz a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, sobre a criança interior, ela vai dizer que nesse período é quando a gente adquire, infelizmente, né, as feridas da infância. A gente chama de criança ferida, feridas infantis, é nessa fase. Por que nessa fase, né? Tá claro. Porque é quando a gente está mais aberto, mais vulnerável, receptivo a todo e qualquer
estímulo do externo. Nessa fase é quando também a gente estrutura as nossas defesas psicológicas. E no livro Plenitude, Joana de Ângeles vai chamar de sofrimento por condicionamento. Ou seja, nós nos condicionamos pelos sofrimentos que a gente tem da família, nos comportarmos do jeito A, B, C e assim por diante, né? Imagina o quanto de defesa psicológica uma criança precisa estabelecer, tendo poucas condições cognitivas para isso, num lar violento, no lar de pais alcoolistas, no lugar de violência verbal, ou num lar que tem abandono, num lar que tem rejeição, não é? E completando com o que eu disse, num lar onde tem compensação, que todos os desconfortos que uma criança sente, em vez de ser acolhido o desconforto, a gente compensa com comida, compensa com objetos, compensa com passeios. Então, essa criança do 0 a 7 não adquire força moral para as adversidades que virão. E o Steiner vai dizer, então, que dos 7 aos 14, aonde as necessidades são supridas para a criança na escola. E eu colocaria aqui, por que não, a evangelização também, tá? Escola aqui é escola formal, mas está englobada aqui do 0 aos 14, para mim, a evangelização da criança e do jovem, né? Então, até os 21, é o grande processo da educação receptiva. Ele ainda está bastante aberto. Claro que à medida que o tempo vai passando, essa abertura vai ficando mais resistente. Dos 14 aos 21, eu acho a fase mais difícil, mais desafiadora, porque a gente agora tem todo tipo de drogas disponíveis de uma maneira inacreditável. Você pode pedir uma droga por WhatsApp e chega na porta da sua casa, e sem ninguém saber. Então, é uma oferta para almas que ainda não têm condição de fazer frente a isso. Não tem resistência moral para dizer isso não posso, isso eu posso, isso eu devo, isso eu não devo. Então, eu vejo que uma criança que tem esse fortalecimento, essa base da evangelização, ela tem pelo menos mais recursos para poder fazer frente a esses desafios imensos que um adolescente hoje vive. Sem contar que os nossos adolescentes hoje, eles olham para a vida adulta com muito ceticismo. Eles não acreditam que a vida adulta é boa de ser vivida, né? Bom, esse primeiro trabalho do eu, findado aos 21 anos, dos 21 aos 42 anos, é uma grande fase do espírito reencarnado. Ele vai passar por 3 grandes fases: de busca do seu lugar no mundo, de conquistar seu lugar no mundo e de consolidar o lugar que ele encontrou. Então, são os 3 movimentos que o espírito faz nessa fase. É um momento de muita luta. Entendem por que a gente não pode educar um filho com compensação? Ah, filho, não fica triste não, toma aqui um chocolate. Ah, filho, fica triste não, toma aqui uma viagem para, sei lá, para não sei aonde aí. Não fica triste não, toma aqui a chave do carro, vai dar uma volta. Quando você faz isso, você diz para ele que ele é fraco para resistir às dores humanas. Então, filho, tá difícil, mas eu tô aqui para você. Vamos fazer uma oração para fortalecer, para você passar por isso. Isso é uma neblina, meu filho. Nós estamos juntos, né? Então, isso é uma outra postura. Isso é uma postura espiritual. É um grande período dos 40 aos 60 e poucos anos, né? É o processo da sabedoria espiritual. Então, a gente vai passar por 3 grandes fases, que é a gente fazer o que é essencial, fazer o que é necessário, fazer o bem. Vocês vão achar assim, mas o que é essencial é a mesma coisa que necessário? Não. O essencial é o que é essencial para a minha alma. Porque até os 40 e tantos anos a gente está fazendo o que é essencial para o mundo. O que é essencial para a minha família, mas para mim ainda não. Lá em torno dos 40 e poucos, a gente tem uma crise de identidade de novo, que é assim, ai meu Deus do céu, o que é mesmo que eu vim fazer nessa encarnação? Eu já fiz tudo, mas eu não estou feliz, né? Tá tudo certo. Podia até desencarnar agora, será que dá? Então, esse é o momento do essencial. O que é essencial para mim? E aí, um pouco mais à frente, o Steiner vai dizer que quando o essencial está claro, aí eu faço o que é necessário, ou seja, eu faço as renúncias necessárias, está tudo certo para mim, não tem problema. E dos 56 anos de diante, ele diz que a gente está pronto para fazer o bem, que seria a gente
não se dedica mais tanto à família, já não se dedica mais tanto para si mesmo, nasce um sentimento altruísta muito intenso, que seria o terceiro trabalho do eu, e aí ele entende que é um grande processo de conquista dessa sabedoria. Mas o que eu queria mostrar de verdade para vocês são essas 4 crises, que já não pega mais quem está na evangelização de jovens, mas acompanha os evangelizadores. Os evangelizadores nessas idades estão fazendo trabalho na casa espírita e estão passando por crises. Crise de identidade, crise de talento, sabe? Será que eu dou para isso? Será que eu dou para aquilo? Será que eu tinha que estar fazendo outra coisa? Será que está certa essa profissão, esse trabalho? Não sabe conciliar a casa espírita e a vida profissional? Tem um momento da crise de autenticidade, que ele entra às vezes em crise com a doutrina espírita, lá por volta dos 30 e poucos anos, não sabe se quer continuar espírita, se não quer, tem uma crise com tudo que é de ordem espiritual. E, por fim, aquela crise que eu já tinha falado, da crise da existência, que é o que é mesmo que eu vim fazer nessa reencarnação, hein? Né? Então, o Steiner, ele diz que assim como a gente tem essa curva que tem começo, intensidade entre os 20 e os 40 e depois declínio, é a linha do corpo. Mas que nós temos a linha do espírito, olha que bonito. O espírito encarna, olha só, onde ele se encontra com o corpo de uma maneira mais plena, em torno dos 21. Então, aqui é um grande processo de encaixe da reencarnação até os 21. E dos 20 aos 42 é um processo de amadurecimento psicológico, emocional, espiritual de toda a ordem. O corpo está vivendo uma grande expansão e as coisas espirituais ficam meio esmaecidas, mas voltam com força total quando a gente está vivendo essa crise espiritual de existência, né? O que eu vim fazer nessa existência? E aqui, dependendo dos caminhos que a gente escolhe, um grande avanço espiritual tem chance de se dar. Então, é preciso que o corpo decline na sua força para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. É desenvolver espiritualmente que a gente tem força para aguentar, descobrir o que é essencial, o que é necessário, e assim por diante. Então, eu queria muito mostrar isso aqui para vocês vocês entenderem que acontece com os nossos jovens, acontece com a gente. A gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto evangelizador, e está acontecendo com o nosso filho também. Então, pensa, eu estou aqui na minha crise de talento, ou estou na minha crise de autenticidade, e estou educando um filho lá com 7. O que acontece? Né? Então, eu sou o evangelizador, que está aqui com 28 anos, por exemplo, vivendo uma crise dos talentos, me questionando se eu tenho que ser evangelizador mesmo, se eu não tenho, e estou lá junto com jovens de 14 a 21 anos, e eles estão ali numa grande fase de amadurecimento biológico, espiritual e assim por diante. Estão entendendo o que eu queria mostrar? Que nenhum de nós está num lugar pronto. Estamos todos nos aprontando. Então, se está todo mundo aprontando, vai ter acerto, vai ter erro, tem horas que vai ficar melhor, tem horas que não vai ficar bom. Imagina numa mesma equipe de evangelizador, cada um está numa fase aqui. Um está lá na fase de conquistar lugar, o outro está na fase de fazer o que é essencial, junto com o outro que está lá na crise da identidade. Estão entendendo? Então, a gente precisa ter compaixão, abertura, olhos ver para entender. Tudo passa. São fases, processos de crescimento naturais e necessários para todos nós. Então, para quem já está aqui na frente, é mais fácil de olhar para tudo que já passou e ver isso com bons olhos, mas para quem está vivendo uma crise, aquilo é uma questão de vida ou morte. Então, a gente precisa ter um olhar amoroso, um olhar de partilha, de parceria, com quem está experimentando essas diversas fases. Assim, a gente tem mais condição de acolher, como também de sermos acolhidos, né, gente? Pelos nossos parceiros, pelos nossos familiares, e até mesmo as nossas crianças têm condição, os nossos adolescentes, as nossas crianças, de oferecer para a gente, às vezes, uma nutrição afetiva que está faltando para a gente, né? Eu creio que isso também faz parte de todos nós. Muito bem, já ultrapassei aí o tempo da gente, já são 3h50. Eu queria, então, agora deixar aberto para vocês poderem fazer as perguntas, né? Que vocês querem a gente agora passar para essa fase. A gente agradece
Ana Tereza, muito bom, excelente. A gente agora vai chamar a Lívia, que vai fazer as perguntas para você. Tá certo. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lívia, eu sou do 30º CEU. Então, depois dessas palavras da Ana, a gente já está com a cabeça fervilhando de ideias, né? E surgiram algumas perguntas aqui. Então, vou começar pela pergunta da Regina Marciano. Se por acaso eu travar ou cair, é por causa da chuva, tá, gente? Só já avisando que Aqui também está chovendo. aqui chove, cai luz, cai tudo. Bem, a Regina perguntou o seguinte: tivemos muitas dificuldades durante o período crítico da pandemia, com afastamento de evangelizadores e evangelizandos. Devemos nos preocupar em recuperá-los ou dar seguimento às atividades com aqueles que perseveraram? Eu sugiro você se reunir com quem perseverou e pensar em uma estratégia de reconvidar os companheiros que saíram. Agora nós já estamos num momento diferente. Quem sabe agora eles se sintam queridos, olhados e queiram voltar para casa, né? Agora, se não quiserem voltar, ok, continua com quem perseverou. Mas eu acho muito importante a gente entender que os corações que se afastaram, também eles precisam, tanto quanto a gente precisa. Então, eu sugeriria vocês se reunirem primeiro, vocês, e pensar num caminho para esse convite se dar. Certo. Então, vou prosseguir para a segunda pergunta. Eu vou pular, vou para a Rovena, que depois as outras duas eu vou juntar. A Rovena perguntou: de que maneira devemos trabalhar com os nossos evangelizandos sem que soe como um desrespeito ao que é passado em casa pelos pais, quando esses não são frequentadores da casa espírita? Estou aqui pensando de que maneira trabalhar com as crianças e os jovens, Isso, com os sem nossos que seja um evangelizandos, desrespeito. ao que é passado em casa Como pelos pais. assim? Acho que se houver contradição, né? Eu acredito que seja isso. Se os pais estão fazendo em casa não combina isso? Contraditório com o que eu estou falando aqui na sala de aula, é isso? Creio que sim. Você quer falar, Rovena? Rovena, você quer explicar ou escrever, que eu também estou vendo no chat? Ah, tá. Com relação ao que ela falou sobre a educação materialista. Ah, entendi. Por isso que eu falei como é importante a gente cuidar dos pais também. Para a gente ir ajudando os pais também a pensarem nos seus valores e nos fundamentos que sustentam as suas práticas. Mas isso, colocar em questão, não é desrespeitar. Desrespeitar é eu invalidar o pensamento do outro. A gente precisa entender que todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Mas a gente pode ajudá-los a pensar, né? Por exemplo, vamos imaginar que eles cheguem, um pai, uma mãe chega e diz: eu não trouxe ele no encontro passado porque ele não quis vir, né? Isso vale uma pergunta, isso vale uma conversa muito bacana. Mas como é que é isso? Quando seu filho diz para você que não quer, como é que, em geral, você reage? Né? Vamos conversar sobre isso? Porque a gente vai ver se ali é uma fragilidade na autoridade, a gente vai ver se ali tem algum valor que esteja enfraquecido, que não está ajudando ela a tomar, aquele pai, aquela mãe a tomar decisão, enfim. É muito importante vocês se interessarem por esse universo do papai e da mamãe de cada pessoa que você está ali cuidando, né? A gente não evangeliza a criança, a gente está evangelizando a família, né? É um conjunto, não é um pedaço. A criança não é um pedaço da família. Ela representa a sua família inteira quando está ali diante de você. Então, isso não é desrespeito, desrespeito é se você criticar, se você invalidar, mas procurar saber, conversar sobre, não vejo problema, acho importante até. A próxima pergunta, eu vou até juntar duas, que tem muito a ver com isso, essa questão da família. A minha pergunta
Eu coloquei como implementar um trabalho de evangelização da família em uma casa em que os responsáveis das crianças e jovens não são participativos. E a Rose falou, as crianças e jovens que frequentam a nossa casa espírita, em sua maioria, vão sozinhos. Quando convidados, os pais não comparecem. Como faremos essa ponte sem a parte familiar? Uhum. Então, vocês vão ter que ser bastante criativos, de poder pensar estratégias para aproximar os pais da casa espírita. Que necessidades esses pais têm que a gente pode atender? O que será que esses pais precisam? Porque senão, vir para a casa espírita é mais uma tarefa, eles não aguentam mais de tarefa, eles já fazem muita coisa durante a semana, já trabalham muito e ficam doidos para o filho para evangelização para eles poderem dormir ou descansar ou qualquer coisa parecida. Então, poder entender que a casa espírita também tem algo para eles, isso é uma questão da estratégia, uma estratégia nossa. Então, o que será que os pais das minhas crianças, dos meus jovens estão precisando? O que eles necessitam? O que será que vocês poderiam promover? Uma tarde de cinema? Com um filme interessante? Com uma conversa depois do filme? O que será que eles estão precisando? Eles estão precisando de conversa, de escuta? Eles estão precisando de quê? Cada lugar tem uma especificidade, eu não sei. Mas vocês precisavam se interessar por isso. Não aceita isso. Ah, meu pai não vem, ponto, acabou. E desiste, né? Da gente poder ir contra esse estado de coisas de desistência, sabe? O que será que esses pais precisam, que a gente poderia? O que seus pais gostam? O que esses pais mais fazem? Onde eles estão quando vocês estão aqui? Vamos pensar juntos aqui como é que a gente poderia trazer o papai e a mamãe aqui para estar com a gente um dia, uma vez por mês? Começa com uma coisa bem ambiciosa. Uma vez por mês eu acho bem ambiciosa. Uma vez por mês, se vocês puderem fazer um encontro bem profundo, esses pais voltam, gente. O mundo está precisando de espaços de escuta. Então, precisa de muita criatividade. Não sei se conseguir inspirá-los para isso. Os pais têm muitas necessidades. Eles só têm espaços de cobrança, de culpabilização. Uma escola, quando chama o pai e a mãe para conversar, é para culpar. É uma coisa que a gente não está fazendo direito. Na evangelização, não. A gente vai convidar os pais para uma outra coisa. A gente está olhando para você. A gente está aqui para cuidar de você. A gente quer conhecer você. Sem você, a gente não tem condição de fazer um trabalho bacana com o seu filho. Entende? Poder mostrar para eles que eles são indispensáveis. Aí, Rose, fica aí o trabalho de casa para a gente pensar. E deixa eu ver aqui, da Elaine e da Angélica. Como estimular o retorno dos evangelizandos desanimados para o presencial? Ó, eles devem estar mesmo, gente. Não é só eles, não, né? Tá todo mundo assim, se sentindo desanimado para recomeçar. Mas a gente não pode se deixar contaminar por isso, tá certo? Porque a gente precisa fazer essa contra-onda. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, confiar no seguinte: o trabalho do bem faz bem, não é verdade? O trabalho do bem faz bem. Então, a gente confiando nisso, a pergunta é a mesma que eu fiz para os pais. Qual é a necessidade dos meus evangelizadores? O que eles estão precisando? A gente gosta de fazer uma brincadeira lá na nossa casa espírita. Se eu dissesse para vocês que o Divaldo vai estar lá na nossa casa hoje à tarde, vocês vão? Para ter uma conversinha? Cada um pode perguntar o que quiser para o Divaldo. Só nós. Vocês vão? E certeza que eles vão. Então, isso significa que nós ainda não estamos oferecendo o que os nossos evangelizadores precisam. Não é oferecendo o trabalho que eles vão ficar. A gente precisa oferecer a gente para eles. O que os nossos evangelizadores precisam nesse momento? Eles precisam de alimento espiritual. Precisam de acolhimento, precisam de afeto, precisam de escuta, de olhar. Bom, os pais precisam de acolhimento, exatamente. Pais trabalhadores também precisam de acolhimento. Pois é.
Mas se você está responsável na sua casa espírita de poder montar a sua equipe de evangelização, eu sugeriria, pergunta o que os seus evangelizadores estão precisando. E aí vamos ver o que a gente pode suprir. Estão precisando de quê? Para poderem se sentir em casa novamente e terem o desejo de voltar a trabalhar no bem. A Marinete fez uma colocação. Marinete, eu não sei se era uma pergunta ou se era só um comentário, mas eu vou fazer, tá? Ela fala, e quando os pais são trabalhadores e já sabem de tudo, ou dizem saber? Marinete, que delícia essa sua pergunta, né? Pois é, todo espírita tem essa pergunta. Mas olha, eu sou espírita, eu sei de tudo, mas eu estou arrasado com tal situação. Eu já entendi que a vida continua, mas eu estou sofrendo muito pela perda do meu ente querido. Pois é, que existe uma distância entre o que a gente sabe e o nosso coração ele anda num ritmo mais lento do que a nossa cabeça que pensa. Então, a gente já sabe de tudo, mas a gente sabe ainda no nível cognitivo. Falta a gente saber emocionalmente sobre isso, né? O Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo sobre o passamento, que ele explica o que acontece com a gente quando a gente desencarna, ele diz assim: saber sobre a vida futura não exclui as nossas apreensões sobre isso. Olha, ele falou isso há tantos anos atrás. Ele está dizendo, olha, saber que a gente vai desencarnar, que a vida continua, que a gente vai para o mundo espiritual, para regiões que são adequadas nosso aprimoramento, tá? Isso não exclui os nossos medos, as nossas tensões. Por que não exclui? Porque uma coisa é eu saber o que me acontece na vida futura. A outra coisa é eu sentir isto. Para eu poder sentir isto, vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe que Coca-Cola não é bom. Todo mundo sabe que fumar dá câncer no pulmão. E mesmo assim, quantos de nós fuma, toma Coca-Cola ou qualquer coisa? Dê um exemplo bem simples. A questão não é saber. Saber já é uma beleza, mas só saber não basta. Você pode saber o Livro dos Espíritos de cor. Você pode saber todos os itens do Evangelho. Isso não configura que você seja um homem de bem. Para você ser um homem de bem, você precisa das adversidades da vida para que você possa colocar em prática o que você entendeu. E aos poucos o que você entendeu se torna o que você é. Então, para a gente poder transformar quem nós somos, essa grande viagem do saber para o sentir, para o agir, isso é o tempo. Chegaremos lá, viu, Marinete? Isso dá uma palestra, essa sua pergunta. Muito bom. Então, pessoal, nós encerramos essa parte das perguntas, né? Assim, encerraram as perguntas. A gente vai agradecer novamente a Ana Tereza por ter estado conosco, por trazer essas questões tão pertinentes para todos nós. E vamos seguir para a próxima etapa, né, produção? Agora são as rodas de conversa que vocês escolheram na inscrição. Isso, que beleza. Infância, juventude ou família. Que beleza, gente. Quero só agradecer, então, antes de vocês partirem. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Tenho certeza que a gente vai se encontrar pessoalmente em breve. Vai ser muito mais gostoso, mas foi excelente a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes para cada um de nós, tá bom? Um beijo no coração de vocês, força. Todo o trabalho do bem é, em primeiro lugar, para cada um de nós. É por nós que estamos trabalhando no bem, tá? Muita força aí para vocês. Obrigada, Ana. Então, equipe